Bom dia, nós somos do grupo 8 e hoje vamos apresentar a análise estatística dos vídeos do canal do Ricardo Cruz, focando nos impactos do subgênero Metal Hero e nas visualizações. Tsukatsu é um gênero japonês que fez sucesso no Brasil nos anos 80 e 90, como Jaspion, um antigo desenho japonês também. Nosso banco de dados analisa vídeos que homenageiam essas séries, com destaque para a variável Metal Hero, que identifica se o vídeo pertence a esse subgênero, e views, que mede seu desempenho no YouTube. Nosso objetivo é responder: vídeos Metal Hero têm mais ou menos visualização que os demais e como isso impacta na receita desses determinados vídeos. Na nossa análise exploratória, classificamos duas variáveis principais. A primeira, metalheiro, que ela é considerada como qualitativa, indica se o videoclipe pertence ao subgênero metalheiro ou não. Reparem que 28 videoclipes analisados, temos 18 classificados como Metal Hero, ou seja, isso representa cerca de 64% do total. Por outro lado, apenas 10 videoclipes, ou seja, cerca de 36%, não se encaixam nesse subgênero. O que isso nos diz? Bem, fica claro que na nossa amostra o Metal Hero é dominante, representando quase 2/3 de todos os videoclipes analisados. Isso pode indicar tanto uma preferência dos artistas por esse subgênero, quanto uma possível viés na nossa seleção de amostra. Agora, quando olhamos para os números de visualizações, nossa variável quantitativa, a história fica ainda mais interessante. Vamos olhar por partes. O menor número de visualizações foi de apenas 11.855, um número relativamente modesto. Já o vídeo mais popular foi 2.752.992 visualizações. A mediana, que é o valor central, ficou em 252.356 views, mas a média aritmética foi bem maior, 459.088 views. Então, essa diferença entre a mediana e a média já é o nosso primeiro alerta. Ela nos diz que alguns poucos vídeos com números extraordinários estão distorcendo a média para cima. É como se tivéssemos alguns pontos puxando essa distribuição. E quando olhamos para o desvio padrão de 568.662 views e um coeficiente de variação de cerca de 123,86%, a confirmação é clara. Temos uma variabilidade enorme de dados. As visualizações não estão concentradas em torno da média, mas sim extremamente dispersas. Então, podemos concluir dessa primeira análise que o metalheiro domina nossa amostra de videoclipes. Segundo, e talvez mais interessante, um desempenho em termos de visualizações, que é extremamente desigual, com alguns pontos dos vídeos alcançando números estratosferos, enquanto a maioria fica com números mais modestos. Agora vamos analisar o comparativo entre os vídeos que são do estilo metalheiro e os que não são. Começando pelo grupo metalheiro, observamos um valor mínimo de 29.000 e o primeiro partiu de aproximadamente 100.000, o que indica que 25% dos dados estão abaixo desse valor. A mediana é cerca de 302.000 e a média fica em torno de 373.000, mostrando uma distribuição relativamente equilibrada. Já o terceiro partiu é de quase 488.000 e o máximo registrado foi de um pouco mais de 1.200.000. O desvio padrão é de 335.000, com coeficiente de variação com cerca de 89%, o que indica uma variação moderada, mas controlada. Agora, no grupo que não é considerado um metalheiro, os valores são bem mais diferentes. O mínimo é de apenas 11.000 e o primeiro partiu de 36.000, mostrando uma concentração inicial bem mais baixa. A mediana é de 286.000, próxima ao grupo anterior, mas a média é bem mais alta, chegando a 591.000. Isso
sugere que existem valores extremos puxando a média para cima. O terceiro quartil é de 600 mil e o máximo chega a quase 2.753 mil. O desvio padrão é muito maior, ultrapassando 822 mil, com coeficiente de variação chegando a 139%, mostrando uma alta de dispersão nos resultados. Comparando os dois grupos, percebemos que, embora o grupo não utiliza metalheiro, tem uma média mais alta. Essa média é fortemente influenciada pelos casos isolados de valores muito elevados. Isso gera uma grande instabilidade no resultado. Já o grupo que utiliza metalheiro apresenta uma menor variação e resultados mais consistentes, o que indica um desempenho mais previsível e uniforme. Em outras palavras, os usuários de metalheiro tendem a ter resultados mais estáveis, enquanto os outros usuários apresentam resultados mais irregulares. Bem, meu nome é Marcos Vinícius e agora eu vou fazer uma breve análise gráfica dos vídeos postados no canal do Ricardo Cruz que estão dentro do banco de dados fornecidos, né? Então, aqui inicialmente a gente tem dois tipos de gráfico, que é o gráfico em barras e o gráfico de setores, ou o gráfico em pizza. E aqui a gente pode observar inicialmente no gráfico de barras que dos 29 vídeos postados, 16 deles são classificados na categoria metal, enquanto os outros 13 não entram na categoria metal, não são classificados como metal. E trazendo isso para o gráfico de setores aqui, né, em porcentagem, o equivalente dos vídeos postados na categoria metal no canal equivale a 55,2%, enquanto os que não se classificam como metal equivale a 44,8%. Ou seja, os vídeos de metal possuem uma predominância, né, dentro dos vídeos do canal, mas é uma predominância muito leve, né? Então não é tão predominante assim, a categoria não é tão predominante nesses vídeos analisados. Bem, agora aqui a gente vai fazer uma análise da variável quantitativa do número de views dos vídeos. E aqui inicialmente a gente pode observar os dois tipos de gráfico, que é o histograma e o gráfico boxplot. E aqui a gente pode observar que inicialmente nos dois primeiros vídeos o número de views fica em torno dos 200 mil. Aí já para o terceiro ocorre um pico, né? E esse número vai para quase 3 milhões. Mas logo em seguida, já para o quarto, há uma queda acentuada e só volta a ter algo perto, né, desse pico, que é no quinto vídeo que ele consegue 1.200.000, mais de 1.200.000 views, né? Aí a partir daí ocorre uma queda novamente, mas vem numa crescente, né, até cair de novo e oscilar bastante até no final chegar e começar a decair o número de views cada vez mais. E passando aqui para a análise do gráfico de boxplot, a gente pode observar que 25%, mais de 25% dos vídeos conseguem menos de 90 mil views, 50% dos vídeos tem entre 90 mil e 180 mil views, e 25% dos vídeos tem mais de 180 mil views, com o pico sendo de mais de quase 3 milhões de views, né? Agora aqui a gente pode observar os mesmos dois gráficos, né? O histograma e o boxplot, só que agora uma análise da variável qualitativa de views, ou seja, vamos analisar os views, o número de views dos vídeos e qual a base deles, a categoria metal. Então, inicialmente aqui a gente pode ver que o vídeo que tem mais view, né, o que atinge quase 3 milhões de views, ele não pertence à categoria metal, mas o segundo vídeo com mais views, ele já entra classificado como metal, que é o que atinge que passa dos 1.2 milhões de views, né?
Mas, no geral, a gente pode observar aqui que é uma categoria que decai bastante o número de views, não possui tantas visualizações assim, observando o histograma, né? Que dos vídeos postados, os que tem mais views geralmente não é classificado como metal. Agora aqui passando analisando o box plot, né? A gente pode observar que na categoria que não é classificada como metal, cerca de o primeiro quartil fica em cerca de 200 mil views ali, né? Um pouquinho mais entre 200 mil views, um pouco mais. Já o terceiro quartil, ele fica por volta de 300 mil views, mais ou menos. Então, você pode observar que realmente ele reafirma o que o histograma mostra, que a categoria metal não possui tantas views assim nos vídeos analisados, né? E já analisando o Blockspot do classificado como metal, o primeiro quartil fica em cerca de 80 mil views, e o terceiro fica em torno de 150 mil views, ou seja, aí a gente pode observar uma grande diferença, né, do número de views da categoria. Agora vamos apresentar a análise das questões 3A, 3B e 3C, que exploram diferentes formas de visualizar e interpretar os dados de visualizações dos videoclipes analisados. O objetivo daqui é entender não só como as views se distribuem ao longo do tempo, mas também identificar padrões, tendências e possíveis fatores que influenciam o desempenho dos vídeos. Para isso, vamos passar por 3 etapas. A primeira é o gráfico de dispersão, a segunda, a série temporal com média móvel e, por fim, o histograma comparando com a curva normal. Na questão 3A, temos o gráfico de dispersão, que coloca no eixo X as datas de postagem dos vídeos e no eixo Y o número total de visualizações acumuladas até o dia 17 de julho de 2025. Cada ponto no gráfico representa um vídeo específico. Logo de cara, nos chama a atenção alguns pontos bem altos que têm acima de 600 mil visualizações, verdadeiros picos que se destacam no conjunto. Esses picos provavelmente não são coincidências, podem estar ligados a vídeos com temas de grande apelo, como produções nostálgicas, lançamentos aguardados ou que receberam mais divulgação. Além disso, a distribuição horizontal dos pontos indica que as postagens foram feitas de forma relativamente constante ao longo dos anos. Isto é típico de criadores que buscam manter a presença e engajamento do público. No entanto, mesmo com essa constância nas postagens, percebemos uma variação muito grande nas views. Isso mostra que a data ou a frequência de publicação sozinhas não explicam o seu sucesso. Elementos como título, thumbnail, tema e até a interação com a audiência têm um papel importante para determinar o alcance final. Já na questão B, trabalhamos com uma série temporal que mostra a evolução das visualizações ao longo do tempo, vídeo por vídeo. Temos duas linhas no gráfico, a azul, que representa o número real de views de cada vídeo, e a vermelha, que é a média móvel. A função da média móvel é suavizar as variações bruscas, permitindo enxergar tendências mais claras, como por exemplo se um vídeo teve um pico muito alto e o anterior foi fraco. A média móvel vai mostrar um valor intermediário, ajudando a entender o comportamento geral. Ao analisar o período entre 2020 e 2024, vemos que as views apresentam ciclos de queda e recuperação. Isso indica que o interesse do público não é constante, mas recupera depois de períodos mais fracos. Essa oscilação pode ter várias causas, como a sazonalidade de interesse no tema, a relevância dos assuntos escolhidos para cada vídeo, mudança no algoritmo de recomendação, ou até alguns fatores externos, como acontecimentos culturais que impulsionam momentaneamente a busca por esse tipo de conteúdo. Assim, enquanto a linha azul revela a variação pontual de cada vídeo, a linha vermelha nos ajuda a interpretar a trajetória geral do canal. E por fim, na questão 3C, observamos a distribuição das visualizações por meio de um histograma. O histograma mostra quantos vídeos se encaixam em cada faixa de views, e sobre ele foi traçada uma curva normal teórica, calculada a partir da média e do desvio padrão reais dos dados.
Ao comparar as duas, percebemos que as visualizações não seguem uma distribuição normal perfeita. Existe uma assimetria para a direita, ou seja, uma cauda longa formada por poucos vídeos com números extremamente altos de views. Essa característica é bastante comum em métricas de plataformas digitais e é explicada pelo chamado fenômeno long tail. Nele, a maior parte dos vídeos recebe visualizações modestas, enquanto um pequeno grupo acumula um grande volume de views. Na prática, isso significa que o desempenho do canal é fortemente influenciado por alguns vídeos de destaque, que funcionam como carros-chefes para atrair e manter a audiência. Bom, vamos analisar aqui a parte econômica agora, né? Ou seja, aqui vamos perceber como cada tipo de vídeo contribui para a receita total e principalmente perceber a diferença entre as categorias Metal Hero e não Metal Hero. Esse tipo de análise é fundamental para sabermos onde concentrar os esforços e quais conteúdos têm mais retorno sobre o investido. Para calcular o potencial de receita, utilizamos a métrica chamada RPM, receita por mil visualizações. Essa métrica é padrão no mercado e mostra o quanto se ganha a cada 1000 visualizações, adotando também como referência o valor de 1,50 dólares por 1000 views, o que é uma média para canais de entretenimento. A partir desse número, multiplicamos pela quantidade média de visualizações obtidas por vídeo em cada categoria, chegando assim à estimativa de receita. Começando aqui pelos vídeos Metal Hero, eles representam a maior parte da produção, cerca de 64% dos vídeos analisados. O desempenho deles é mais constante, ou seja, com uma menor variação entre um vídeo e outro. Isso sugere também que existe um público fiel que acompanha o canal regularmente e consome esse tipo de conteúdo de uma forma mais estável, gerando assim uma média de 560,72 dólares para cada vídeo e a estimativa total de 6.607,20 dólares do faturamento. Ou seja, não são os que mais explodem visualizações, mas os que garantem um fluxo constante de receita. Já agora, os vídeos não Metal Hero têm um comportamento bem diferente. Eles apresentam maior variabilidade nos resultados, alguns podendo ter um desempenho mais baixo, outros estourando nas visualizações. Como aqui temos o exemplo de um vídeo que chegou a 2,7 milhões de visualizações, o que elevou bastante essa média. Cada vídeo dessa categoria gera em média 876,84 dólares por receita, e uma receita total estimada de 15.973,12 dólares, portanto sendo a maior potencial de faturamento. Mas em resumo, os vídeos Metal Hero funcionam como uma base mais sólida, gerando uma receita estável e previsível. Já os vídeos não Metal Hero são mais arriscados, mas podem gerar grandes picos de receita quando visualizam. A melhor estratégia, portanto, é continuar combinando esses dois formatos, né? Mantendo a segurança dos Metal Heroes e aproveitando o potencial de impacto dos não Metal Heroes, equilibrando o crescimento e a estabilidade. Assim chegamos ao fim da nossa apresentação de dados dos vídeos Metal Hero e das visualizações desses vídeos. Espero que tenham entendido tudo que foi abordado e apresentado nos dados e informações aqui. Tenham uma boa noite e qualquer dúvida, chamar no e-mail.